A preletora dessa tarde, a doutora Wilma, uma mulher de Deus que eu conheci lá na igreja do pastor Simonton, e ela tem um material abençoadíssimo. Me dá aqui, Elaine, que eu tenho certeza que se você adquirir, você vai estar crescendo em conhecimento e em sabedoria também. Porque além dela passar a sabedoria da palavra, tem também o conhecimento da área dela, que é uma terapeuta de família, é uma psicóloga, é uma mulher que atende muitas pessoas, têm uma experiência de vida, né? E ela tem aqui CDs, né, com as mensagens dela, o caminho da cura. Olha que lindo, esse aqui vai ser meu, tá, Ilma? Já estou aqui tomando posse. Menina dos olhos do pai, e o papel da mulher na família, joias de família, e também aqui do seu esposo, que é cantor super romântico. Quando eu estava ali conversando com eles lá em cima, Deus faz as coisas muito lindas, não é verdade? Então eu achei bonito que ele falou, não, a Ilma me conquistou, e eu era assim, cantor de rock, e hoje ele é cantor romântico, ele vai cantar pra gente hoje, não vai? Legal, aí o casal está junto, isso aí é parceria, gente, é isso que a gente tem que entender. Que lindo, não é? Cada um no seu chamado. E ele tem um CD, Fé e Razão, pastor Celso Cunha. Depois aí a Wilma vai colocar ele para cantar uma música, não vai, Wilma? Vai dar esse presente para ele. Então vamos recebê-la com uma salva de palmas aqui nessa tarde, dizendo que ela é bem-vinda, tá? Coloque as suas mãos aqui em direção ao Paizinho querido. Nós te agradecemos por esses momentos tão especiais, fomos tão abençoadas ontem e cremos que vamos continuar sendo agora. Usa a tua filha com graça, com poder, com autoridade, porque nós estamos aqui com os nossos ouvidos espirituais abertos para aprendermos, para crescermos em sabedoria e em conhecimento, para continuar sendo aqui cada uma mulher excelente, em nome de Jesus. Fica à vontade, tá? Amém. Boa tarde. Que a doce, sublime, perfeita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta tarde. Amém? Podem assentar. Quantas não estavam aqui ontem? Levanta a mão. Nossa! Ué! Essas são de Rio das Ostras, Macaé, que vieram para passar o dia com a gente hoje e vão voltar à noite. Vamos recebê-las, ela não estava aqui. Quem é que veio hoje que não estava aqui ontem? Fica de pé. Que é o pessoal daqui do estado do Rio, que vem aqui, porque as de ontem era de fora, né? E aqui é do estado que vai ficar hoje aqui, só vai à noite. Vocês são bem-vindas, à noite a gente vai saudar vocês. Um grupo grande, não sei como está cabendo, né? Então, ontem, eu vou dar uma passada nos slides, que ontem nós não conseguimos passar os slides, porque eu estava num programa e hoje foi compatibilizado. Só para a gente entender a sequência do que eu comecei a falar ontem. Então, vamos jogar. Aparece aqui? Aqui não? Só lá. Ah, tá. Ok. Vamos procurar trabalhar. Então, ontem nós começamos a falar de mulheres de atitude em busca da excelência e vivendo já uma vida de excelência. E falamos o quanto nós, como mulheres de atitude, precisamos ter a capacitação necessária para ter atitudes ousadas, atitudes coerentes com os princípios da palavra de Deus. E quando nós começamos essa compreensão do que nós precisamos, do conhecimento necessário, do saber fazer, saber ser e saber viver, para poder ter essas atitudes, aí nós precisamos pedir a Deus para Ele nos acolher no lugar de refúgio que só Ele tem, para que nós possamos entender o seu plano na vida, na nossa vida, e entender o nosso valor. Então, nós começamos falando sobre a construção da identidade feminina e do valor pessoal. Como imagina em sua alma, assim
você é. Então, essa construção interior que cada um de nós tem, do desafio da feminilidade, do que significa a construção da feminilidade, que não é algo tão fácil. Ontem nós falamos que não basta nascer menina, não basta nascer do sexo feminino. Feminilidade é muito mais do que uma questão de gênero. É uma questão de construção da relação que uma filha tem com a sua mãe e dessa feminilidade que se transmite de geração em geração. Então, nós falamos um pouquinho do que isso significa na nossa vida, esse autoconhecimento que nós precisamos ter. Quem sou eu? Quem sou eu na essência da minha vida? Quais são os meus valores? Quais são as minhas fortalezas? Mas quais são as minhas fragilidades? De que maneira eu posso buscar isso em Deus? O que Deus diz sobre a nossa feminilidade? Então, trabalhamos um pouco dessa construção. Está aí o desafio. E falamos do propósito eterno de Deus para a nossa vida, no Salmo 139, que antes mesmo de uma mãe, de uma mulher e de um homem decidirem se relacionar pela via do relacionamento sexual, para que tenha existência uma criança, antes mesmo disso, Deus pensou a nossa vida. Deus autorizou a nossa vida, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus escreveu uma história para cada um de nós. Então, é isso que dá tranquilidade, paz na nossa alma, para saber que nós somos chamadas para viver uma vida de alegria em qualquer idade. Não importa a idade, não importa. Não é? Você às vezes está, mas será que eu ainda tenho disposição para servir a Deus? Já estou com 50 anos, com 60 anos. Pois em qualquer idade, Deus te chamou para viver uma vida de alegria, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Então Deus é que nos sustenta, e com todos os papéis que nós vivenciamos na nossa vida, filha, mulher, esposa, mãe, profissional, e todos os papéis que uma mulher desempenha na sua vida, são papéis que trazem para ela muitas demandas e muitos níveis de exigência em cada um. Não basta ser bom, não é? Não basta ser boa. O tempo inteiro nós somos convocados a uma vida de excelência. E esse é o desespero de muitas mulheres, de muitas de nós, como viver uma vida de excelência com tantas demandas, e aí entra em pane. E quando entra em pane, diz, não dou conta, não tem jeito, e se acomoda a... Oi? O que foi? Já está lá em cima. Já. Se acomoda a uma vida de mediocridade. Porque acha que não pode viver na excelência. E se conforma de ter menos do que tem direito. E se acomoda a uma vida onde não consegue alcançar os seus próprios objetivos. E se frustra. Mas nós somos chamados para viver todos esses papéis. Esse é o privilégio da mulher. A mulher foi preparada para isso. A mulher foi preparada por Deus para ser multidisciplinar, para ter todo esse manejo de viver esses papéis. Deus nos talhou para isso, para sermos mulheres, esposa e mãe, que são os principais da vida. E quando nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos entender o que é prioridade. Qual é a prioridade para a nossa vida e o que nós podemos fazer? Aí nós crescemos e aí nós vamos casar. Esse é o sonho de toda mulher, né? Nesse contexto, ela se casa. E aí, quando nós começamos a falar sobre casamento, nós falamos tudo isso ontem, não vou mais repetir, mas ela entra na construção da sua família. E quando ela começa a construir sua família, ela vai buscar as referências na sua família de origem.
E quando ela busca as referências na sua família de origem, ela vai se deparar com todas as demandas da mulher de hoje, com suas angústias, com seus momentos difíceis, com suas limitações. E aí ela olha as referências e entende que tudo que ela aprendeu na sua família de origem, isso é o cabedal de conhecimentos que ela tem para desempenhar esses papéis na sua família. E são muitas crises e conflitos, e não apenas localizada no nosso tempo, mas ontem, no finalzinho, eu falei algo que, isso eu quero relembrar, que como nós saímos da nossa família de origem, define se nós estamos liberados para a vida adulta ou se nós vamos ficar aprisionados a uma infância mal resolvida, dependente de papai e de mamãe, para assumirmos responsabilidades na nossa família. E eu disse ontem que nós estamos vivendo num tempo de adultos cronologicamente mais fixados na infância. Uma geração de crianças imaturas que não estão conseguindo assumir o seu papel, as funções determinadas por Deus, a responsabilidade de formar a próxima geração. Porque nós fundamos a próxima geração. A mulher carrega no seu ventre gerações. E isso não é algo que se faz aleatoriamente. Isso é um desafio muito grande. E que quando nós saímos de casa sem a bênção adequada, e deixe-me dizer que Deus não libera toda a totalidade de bênçãos que tem para uma mulher, enquanto ela não está adequadamente debaixo de uma autoridade. Guarda isso que eu vou repetir mais na frente. Tá? Deus não libera a totalidade de bênçãos que tem para uma mulher, enquanto ela não está adequadamente debaixo de uma autoridade. Guardem, porque eu vou dizer por que mais na frente. Porque o amor que nós recebemos dos nossos pais produz essa liberdade de deixar pai e mãe adequadamente, de discernir os tempos adequados para mudar de autoridade. De sair da autoridade do pai para ir para a autoridade do marido. E muitos não estão saindo no tempo adequado, estão saindo em rebeldia, em resistência à autoridade, se sentindo numa independência que não é o princípio da palavra de Deus, e estão perdidas no tempo e no espaço, sofrendo os efeitos de tudo isso. E por isso que há uma dor hoje no coração de muitas mulheres diante dessas angustiantes questões que têm acompanhado. E ontem nós explicamos a dor nas 3 dimensões do tempo, e esses 2 desenhos aí foram feitos por crianças abusadas sexualmente. Dá uma olhada para vocês entenderem que dor é essa. Aí vem abuso moral, abuso emocional, abuso físico, tudo isso que marca a história da vida de uma mulher. E que pode marcar de formas profundas, produzindo dores que vão caminhando através do tempo, como feridas na alma, e que vão se transmitindo de geração após geração. E vimos que a dor no presente ela é sentida como mágoa, a dor do presente vai para o passado e é recordada como raiva, e a dor no futuro pode ser nomeada como ansiedade, porque vive o hoje em constante agitação, buscando se proteger de sofrer amanhã a dor que já conheceu ontem. Então, isso é só uma sinopse do que a gente falou ontem,
para entender essa sequência que nós estamos fazendo hoje. Mas como compreender as raízes dessa angústia? E é isso que eu quero continuar hoje. É preciso olhar na perspectiva da palavra de Deus para compreender no plano espiritual onde isso tudo começou. Onde começou essa angústia feminina? Onde começou esse plano para roubar o que Deus preparou para nós desde o princípio da humanidade? Onde começou? É preciso olhar a cadeia de comando de autoridade, porque ela nos fornece uma compreensão. Voltando um pouquinho, isto. Uma compreensão dessas questões na ótica espiritual. Então, vamos um olhar para o início de tudo. Começa no Éden. Volta só um pouquinho, por favor. Aí. Vamos começar no Éden. Quando Deus estava lá no jardim, quando Deus criou o homem e a mulher, diz a palavra de Deus que no início de todas as coisas, tem um texto bem forte que diz para nós vamos ler esse texto de Ezequiel 28, 13 a 15, para nós compreendermos essa cadeia de comando de autoridade. Diz o texto, vamos ler. Você estava no Éden, no jardim de Deus, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Está falando de quem? Lúcifer, né? Satanás. Irmãos, Deus criou o universo celestial. Deus criou seres celestiais. Deus criou Lúcifer como anjo de luz, porque Deus é a fonte da lei. E Lúcifer propõe no seu coração, nós conhecemos essa história da queda, ele propõe no seu coração ser igual a Deus, se assentar no trono de Deus. E naquele momento entrou no seu coração sentimentos bem conhecidos que todos nós conhecemos hoje. Qual foi o sentimento que nasceu no coração de Lúcifer? Inveja, mas o quê? Soberba, orgulho, arrogância, autossuficiência, e ele propôs tudo isso no seu coração, porque ele queria ser igual a Deus. Deus é a fonte da lei. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz tem ordem. Por quê? Porque a lei organiza, a lei harmoniza, produz equilíbrio. Logo, a subversão da lei gera o caos e desorganiza o mundo. E quando Lúcifer propôs tudo isso no seu coração, de se assentar no trono de Deus, a consequência veio imediato. Olha a consequência. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei semelhante como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. A criatura se rebela contra o Criador. Ele subverte a lei, a ordem, a hierarquia celestial, e a consequência imediata foi a expulsão da presença de Deus. E quando ele é expulso da presença de Deus, ele perde a identidade. E aí nós vamos entender por que tem tanto ataque contra a identidade. Ele perde a identidade. Ele era Lúcifer, anjo de luz. Era isso que significava o seu nome. Ele se transforma em Satanás,
príncipe das trevas. O que era luz virou trevas. A estratégia não mudou. Assim como ele perdeu a sua identidade, ele quer atacar exatamente a nossa identidade, para que a gente pense que a gente não é quem a gente é. A criatura se rebela contra o Criador. E ele queria ser igual a Deus. Ele inaugura com a sua arrogância, ele inaugura com a perda da identidade, a rebelião e a feitiçaria. Rebelião e feitiçaria começa aqui. Porque 1 Samuel 15, 23 diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então está no mesmo patamar. Então entendam isso, que rebelião está junto com feitiçaria. Para Deus é a mesma coisa. Ele inaugurou a rebelião. Ele queria ser igual a Deus em 2 atributos básicos que Deus é para cada ser humano. Primeiro, Criador. Deus é Criador. Segundo, Deus é Pai. Então ele cria e assume a paternidade. E nos adota, que a Bíblia nos diz que nós somos adotados por Jesus Cristo, segundo o projeto de Jesus Cristo, pela adoção. Então, ele é nosso Pai e nosso Criador. Bem, Satanás queria ser igual a Deus nesses 2 atributos. Como Criador, ele não cria nada, todos nós sabemos disso, ele só copia e distorce e é pai da pirataria. Mas como ele queria ser pai, e a única paternidade outorgada a ele na Bíblia, ele é pai de quê? Da mentira, é o único pai que ele é. A sua estratégia maligna para assumir a paternidade de alguém é trabalhar nas falhas da paternidade, implantando o sentimento de orfandade. Então, ele é o pai do sentimento de orfandade. Nesse vazio que se cria quando há um sentimento de orfandade no coração de um filho, ele procura ocupar esse lugar com uma distorção da paternidade. Como ele distorce tudo, ele faz uma cópia distorcida da paternidade. Que cópia é essa? Perversão. Per é um prefixo que vem do latim, que também está na origem da palavra pai. Versão distorcida do pai. E agora a gente começa a entender por que esse é o mundo da pornografia. Por que a indústria pornográfica trabalha a passos largos, buscando alcançar, desde o princípio, as crianças. Por que a pedofilia cresce tanto nesse mundo? Roubando a inocência das crianças, ainda bem novinhas, para que possa implantar esse vazio de paternidade, esse vazio que entra no coração de uma criança quando falta a proteção de um pai. E como a Flávia sempre diz, os pais são chamados por Deus para ser os guardiões da infância. Mas há uma geração se levantando hoje, nessa geração, dessa sociedade de filhos órfãos de pais vivos, onde não tem uma paternidade protetora, uma paternidade responsável, porque as crianças estão ao léu, onde o papel de criar filhos está sendo delegado a pessoas que não têm compreensão dos princípios da palavra de Deus. E isso é uma estratégia. E esse é o processo da perda da identidade. Que processo é esse? Rebelião gera subversão da lei, volta um pouquinho, e a quebra do princípio de autoridade. Veja só, a rebelião entra no coração. Quando a rebelião entra, a lei é quebrada, subvertida. Quando a lei é subvertida, há uma quebra do princípio de autoridade. E quando isso acontece, a pessoa fica desautorizada a prosperar.
E aí a gente entende porque há tantas vidas amarradas hoje. Tanta gente algemada, que não consegue avançar, que dá um passo para frente e 3 para trás, que conquista e perde, que constrói a família acaba, e os filhos ficam perdidos, sem rumo na vida, errantes. A vida fica paralisada. Paralisada. Mas voltando lá no Gênesis, nós vamos entender, Deus cria o homem e a mulher, e primeiro Deus cria o homem, e dá ao homem as diretrizes para gerenciar a criação, dá ao homem, estabelece a lei e os limites para a existência do homem no Éden. Ele podia tocar em tudo, exceto na árvore do conhecimento do bem e do mal, diz o texto. Havia uma restrição, um limite, um exercício permanente do livre-arbítrio, porque como Deus é um Deus de lei, em todos os momentos da história da humanidade tem princípios a serem seguidos. E lá no Éden Deus deu um limite para que o homem pudesse exercitar o seu livre-arbítrio e obedecer a Deus, escolher obedecer a Deus. E ele recebe a autoridade delegada por Deus para estabelecer a ordem na primeira família. Então, está aí o texto bíblico que diz a ordem que Deus diz para o homem e para a mulher. Gênesis 2, 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou o homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Estabelece uma lei para nortear o ser humano em sua estruturação psíquica. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz é perfeito, e é nessa ordem. Qualquer distorção tem consequências. Deus faz exatamente nessa ordem, e o capítulo 2 de Gênesis descreve a criação da mulher. Quando nós vamos olhar, a partir do versículo 18, 21 e 22, diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Adormeceu. É a primeira vez na história que Deus faz uma cirurgia e ele faz o homem adormecer. Mas vocês já prestaram atenção que no nosso português, na palavra adormecer, tem a palavra dor? Dor. Então vamos lá. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor tomara do homem transformou na mulher e lhe trouxe. Foi o único momento que Deus permitiu o homem adormecer, para dele surgir aquela que iria ser a sua ajudadora idônea. A partir daí, se o homem adormecer na sua posição de conduzir a família, não mais será um processo indolor. A partir daí, Deus convoca o homem: homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Entende isso, queridos? É para estar de pé. Nosso marido tem que estar de pé. Nós que criamos filhos, temos que criar filhos para estarem de pé. Em pé numa postura firme, em pé numa autoridade, compreendendo o projeto de Deus para a vida do homem, porque nós estamos vivendo num mundo de homens femininos. Nunca vimos tanto como hoje. Então é tempo de nós entendermos esse processo. Homem, põe-te de pé. E junto com sua companheira, como primeiro casal, Adão recebe a incumbência de tomar conta do jardim da criação. Como líder, Adão recebe as instruções do próprio Deus para transmitir à sua mulher. E Satanás prepara a sua estratégia para atingir o primeiro casal. E a quem Satanás se dirige? A mulher. Por quê? Ele vai na contramão da autoridade. É a estratégia dele. Mais uma vez,
E onde ele fracassou e caiu, ele trabalha com todo empenho para que o ser humano também caia e perca a sua identidade. A estratégia é a mesma. Ele não queria ser semelhante a Deus, e ele chega para Eva e diz a mesma coisa: você ficará semelhante a Deus. E quando Deus vem para encontrar com Adão, no mesmo horário de sempre, tinha a hora do encontro, gente. Tinha o ponto do encontro, toda tarde, na viração do dia, quando o dia se faz noite, noite que fala de escuridão, noite que a gente precisa de aconchego, onde a gente busca o refúgio do nosso lar, da nossa casa. Nesse momento, Deus vinha dar o calor da sua presença, e nesse dia, Deus chegou na hora de sempre, no momento de sempre, no ponto de encontro, mas Ele não encontrou o homem e a mulher no lugar. Não encontrou. O que aconteceu? Eles estavam escondidos. Escondidos. Marcados por dois sentimentos que entraram na humanidade a partir desse momento: medo e vergonha. Eles se escondem da única presença que lhes dava proteção e amparo. E quando Deus chega, Deus pergunta: Adão, onde estás? Deus não perguntou a Eva: onde estás? Deus não falou: Adão e Eva, onde vocês estão? Não, Deus convoca o homem, da posição dele: Adão, onde estás? Eles estavam escondidos e ele vem: Senhor, por que se esconderam? Porque tivemos medo de esconder. Mas como medo? Por quê? Porque vimos que estávamos nus. Eles perdem a cobertura, não do corpo, porque sempre tiveram nus, e a Bíblia diz que eles, no capítulo 2, que eles estavam, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então eles perdem a cobertura da alma, a cobertura da inocência e da pureza, e se veem descobertos em suas culpas e temores, sem cobertura mais. Agora eles estavam descobertos. E descobrir, isto é, tirar o véu, tirar a cobertura do que Deus cobriu, fez de Adão e Eva fugitivos angustiados da presença e da lei divina. Desde então, homens e mulheres se escondem da presença de Deus, e todas as vezes que se escondem da presença de Deus, estão marcados pelo medo e pela vergonha. Aliás, Satanás tira toda a vergonha para você pecar. E depois do pecado, ele devolve toda a vergonha potencializada para você não confessar e viver escondido. E eles são expulsos do paraíso, e há sempre uma expulsão de um paraíso na nossa vida, desde quando a gente nasce, né? Que a gente é expulso do útero, né? Mas eles são expulsos do paraíso, mas não sem antes ter uma orientação que Deus dá para eles, e quando nós começamos a ver essas orientações, há um discurso por demais interessante entre Deus e os personagens deste cenário de desencontros. Eles foram expulsos, mas antes as consequências são apresentadas por Deus a todos eles, mas Deus também dá a orientação para a caminhada humana em seu lugar de refúgio e cobertura. E o primeiro diálogo que Deus tem é com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E continua: essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por que não entre ti e o homem? Por que não entre ti, a mulher e o homem? Por que a inimizade ali naquele momento é marcada especialmente e essencialmente para a mulher? Por que não incluiu? Você tem algum pensamento a respeito disso? O que nós podemos ver aí é que é a mulher que gera.
É a mulher que carrega em seu ventre gerações. E esse texto já aponta para Jesus, que viria do ventre da mulher para esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Mas também aponta para a inimizade instituída entre a mulher e o diabo, para proteger o que a mulher acolheria em seu ventre. Porém, inimizade. Foi instituído por Deus desde o princípio. Se coloca inimizade entre a mulher e Satanás, a estratégia de Deus nesse momento é proteger as gerações seguintes. O que viria do ventre da mulher. E se ela é inimiga de Satanás, com quem que ela vai ter amizade? Com Deus. Como é que é a amizade com Deus? João 15,14 diz: vós sois os meus amigos, se o quê? Fizerdes o que vos mando. Então, a amizade com Deus implica em obediência. Mas, em Tiago 4,4 diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a amizade com Deus implica em obediência. Mas o que nós temos visto hoje? Que a geração feminina desse mundo pós-moderno, que tem aceito o sistema do mundo de uma forma tão corrompida e distorcida, tem feito do amigo inimigo e do inimigo amigo. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E ser amigo do mundo significa aceitar o sistema decaído deste mundo. E hoje, todos os dias, a mídia lança um monte de conceitos distorcidos da palavra de Deus. E esses conceitos estão entrando de tal forma na mente das pessoas que elas estão aceitando com naturalidade tudo o que o mundo prega. E a inversão das consequências, das orientações divinas e das consequências, nós estamos vindo nos filhos que nascem fora da proteção do casamento, nas produções independentes, nas famílias destruídas, nesse sentimento de independência, nessa luta por essa independência feminina, onde recusa e resiste a qualquer autoridade. Essa luta por um feminino que distorce a palavra de Deus, e isso tem trazido sérias consequências para a vida da mulher, porque quando ela faz do amigo inimigo e faz do inimigo amigo, todas as gerações seguintes sofrem os efeitos disso. E está aí uma geração hoje de filhos rebeldes, filhos sofrendo os efeitos disso, nas famílias reconstruídas, filhos que não conseguem ter mais nem a transmissão da cultura familiar, porque está havendo agora uma geração de famílias sem histórias, de filhos sem raízes, que transitam de uma igreja para outra, de uma família para outra, de uma escola para outra, e vivem como errantes nesse mundo e não criam raízes. E esse é um mundo hoje que traz um monte de questionamentos para cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus. E essa foi o primeiro discurso de Deus para a serpente, mas o segundo discurso Deus fala à mulher. E Deus fala à mulher de duas formas muito especiais. Deus fala à mulher como mulher. E Deus fala à mulher como mãe. E nós conhecemos muito bem como mãe: com dor terás filho. E não é só dor física não, queridos. Porque hoje a gente sabe que a ciência já minimizou muitas dores. Qualquer uma anestesia pode hoje trazer um parto quase indolor. Mas, na realidade, qualquer mulher sabe que depois que ela coloca um filho no seu ventre, nunca mais é um processo indolor. Nunca mais.
Seus filhos tão grandes, você está lá orando, chorando na presença do Senhor. Senhor, tem misericórdia, conduz o meu filho, Senhor, que ele possa casar com uma pessoa boa, com a serva do Senhor, que ele tenha princípios, que ele não fique no mundo, Senhor, que ele saiba criar os filhos dele. É assim, a gente sente essa dor para sempre. Mas tem uma outra fala que Deus faz para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aliás, esse a gente quase não presta atenção, né? Não é? Vocês já viram na Bíblia alguma orientação mandando o homem desejar a mulher? Conhece esse versículo? Não existe. Não precisa. É da essência do homem desejar a mulher. Se um homem não desejar a mulher, ele foi roubado e saqueado na sua essência. Agora, para a mulher precisa. É muito fácil a mulher desviar o seu desejo para qualquer outra coisa. Filho, trabalho. E trabalho hoje tem servido muito para isso, porque ela é elogiada no trabalho, reconhecimento, está chegando às posições mais altas. Não chega à presidência da República, né? Então, é muito fácil desviar. Mas vocês já viram na Bíblia um texto que manda a mulher amar? Mas o homem manda. Não é da essência dele amar. Amar é um trabalho de construção amorosa. Mas para a mulher, é da essência da mulher amar. Se uma mulher não amar, ela foi roubada e saqueada na sua essência. Porque é impossível que alguém que tenha a maternidade possa não amar. Então, o teu desejo será para o teu marido. E o que Deus fala para o homem? Só vou pegar um pedacinho do que eu... Não, falta só um pouquinho. Do que Deus fala para o homem. Com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão. Esforço para prover nutrição. Para trabalhar. Para prover as necessidades da sua casa, da sua esposa, da sua família. Mas, vamos um pouquinho mais... Como o pão na Bíblia não está segmentado apenas ao pão físico. Nutrir uma família exige muito mais que suor. Nesse tempo presente, suor e lágrimas. Suor e sangue. Nutrir uma família hoje dá trabalho. Não é só trabalhar e chegar em casa, sentar diante da televisão e ver o Jornal Nacional... E depois de dormir, ou ir lá olhar os e-mails e depois dormir. Não! Nutrir uma família dá muito trabalho. E é arregaçar as mangas. Mas uma hora a gente fala isso para os homens, né? Porque realmente é um desafio muito grande. Mas que implicações têm essas orientações divinas para o casal de hoje na pós-modernidade? Queridos, é evidente a facilidade com que a mulher tem de encontrar espaço no mundo do trabalho e como o homem tem enfrentado dificuldades para desenvolver sua vida profissional na atualidade. A mulher, quando ela perde um cargo numa empresa, ela vai para dentro de casa, ela costura, ela faz docinho, ela cria artesanato, ela tem as suas ações empreendedoras, ela nunca fica desempregada. Ela tem sempre uma forma de prover um recurso para dentro de casa. Agora, com a mulher ocupando tantos espaços no mundo do trabalho, o que sobra para os homens? O desafio está maior. Muito maior, até porque nos bancos de faculdade tem muito mais mulheres do que homens. Em todos os lugares. E nos trabalhos da igreja, hein? Basta olharmos aqui, né? Basta olharmos aqui. Agora, é evidente isso. Mas quando o desejo de uma mulher se desvia de seu marido para outro destino, outras vias desviantes já foram percorridas na construção da sua feminilidade. Está lá atrás. E a pós-modernidade nos convoca a refletirmos sobre isto. Porque este cenário mostra o quanto o desejo da mulher está se dirigindo para o trabalho e cabe sempre um pouco mais de trabalho na vida da mulher já envolvida nesse círculo vicioso. É verdade. Cabe. Acostumada, volta, a múltiplas funções,
A mulher se permite sempre mais em busca de reconhecimento e valorização. E não se apercebe que o trabalho, e guardem isso, servem como excelente motivação para destinar sua libido e para tamponar os vazios afetivos. Os afetos que não foram destinados corretamente, esses afetos perdidos, vão à busca do amor fantasioso, a trabalho em excesso, consumismo, coisas no lugar de afetos. E aí, não só coisas no lugar de afetos, porque para uma mulher triste, amargurada, basta pegar o cartão de crédito e ir para o shopping, não é isso? Para ir, para chorar depois quando chega a fatura. Não é? Coisas no lugar de afeto. Olha, o número de mulheres compulsivas com compras está crescendo cada dia mais. Endividadas. Além disso, tem a ditadura da beleza. Essa ditadura que se impõe como uma lei perversa. Porque a ditadura, a própria palavra já diz, a dita é dura, gente. Tirânica, implacável no seu padrão de beleza, que exige sempre um ideal de corpo inalcançável. E não traz satisfação. Uma vez eu ouvi uma entrevista do Ivo Pitangui, ele dizendo de mulheres lindas que vão buscando corrigir algumas coisas que elas querem, e daí elas fazem aquilo que querem, no ano seguinte já querem mais, no outro ano seguinte já querem mais, porque a beleza exterior não consegue satisfazer o adoecimento interior. O que está feio é lá dentro. E aí vai jogando, né, no corpo toda essa frustração e essa insatisfação. E neste campo entra os transtornos alimentares, anorexia e bulimia. Entra nesse campo aí, os apelos eróticos. E aí o corpo da mulher vira objeto de sensualidade. As doenças tipicamente femininas que têm atingido os órgãos da sexualidade e da fertilidade. Útero, trompas, ovários, mamas. Nunca vimos tantas mulheres hoje tendo câncer nessas áreas, e a gente está vendo todos os dias o quanto as mulheres têm adoecido, sofrendo todos esses efeitos. E ainda a infertilidade. Quantas mulheres hoje não têm mais conseguido nem engravidar? Qual o preço dessa via desviante? Qual é o preço de tudo isso? Fome de amor e de valor pessoal. Fome de amor e de valor pessoal. E a angústia insiste em comparecer para denunciar o indenunciável. Uma dor sutil e silenciosa, como uma luzinha num painel de carro. Sabe quando você está dirigindo o carro que acende aquela luzinha? E você olha, principalmente nós mulheres, e fala, alguma coisa deve estar errada. Você nunca sabe o quê, né? Mas você olha, alguma coisa deve estar errada. E às vezes, não, mas dá para ir. Não é assim que a gente faz? Dá para ir, você vai. Daqui a pouco fundiu o motor, o carro para, e aí não tem mais jeito. Isso acontece da mesma forma na nossa vida. Vai acendendo uma luzinha, avisando que alguma coisa não está bem. É uma dorzinha aqui, uma angústia ali. Sabe aquele dia que você acorda sentindo que alguma coisa não está bem e não percebe? Mulheres ansiosas, agitadas, angustiadas, insatisfeitas, que depositam no corpo, na linguagem dos sintomas, as dores da alma. O sintoma fala aquilo que a linguagem não deu conta. São mulheres fortes, rígidas no cumprimento do dever, que só se permite fragilizar pela via de um sintoma, de uma dor, de um adoecimento. É a depressão que prostra, são as doenças, né? A gente já sabe que a raiva se aloja nessa área do metabolismo alimentar, então é gastrite, é úlcera, e tantas outras dores, as dermatites, e mais um monte de ites que falam dessas dores que estão alojadas no corpo. É verdade. A imunidade vai lá embaixo.
E como as demandas do trabalho se impõem sobre as questões da feminilidade, as mulheres estão priorizando a vida profissional, a maternidade, e é grande o número de mulheres bem-sucedidas profissionalmente que enfrentam dificuldades para engravidar quando decidem pela maternidade. E muitas vezes esta decisão é tomada pelas pressões familiares. E um dia, no encontro de casais, estava dando uma palestra, no final, eu contei aquele exemplo que eu contei ontem, e no final veio um casal, e a moça falou, olha, já estou tentando engravidar, já engravidei, já perdi. E ela falou de toda aquela luta, e eu olhei bem nos olhos dela e falei, você quer um filho para quê? Ela tomou um susto com a minha pergunta. Ela falou assim, porque o meu marido quer ser pai. Eu falei, e você quer ser mãe? E aí ela começa a chorar. E ela diz que desde a infância ela ouvia a mãe dizendo o tempo inteiro que não queria filhos, que foi um erro na vida dela ter filhos, porque quando ela teve a primeira ela quase morreu, que ela não deveria ter tido a segunda, que era essa moça, mas veio por acaso, famoso errinho, né? E veio como um erro, e aquela moça implantou isso no coração dela, e era uma moça bem-sucedida profissionalmente, e ela pensava que ela ia passar a vida inteira sem filhos. E agora ela queria um filho não para se dar, mas para dar ao seu marido. E aí, é claro, não conseguia sustentar uma gravidez. E naquele momento, quando nós oramos e ela reconheceu tudo isso, foi possível fazer o conserto e hoje ela já tem 2 filhos. Graças a Deus. Então, muitas vezes, essa decisão é tomada por pressões e não propriamente pelo desejo da maternidade. E diante desses desafios da feminilidade, a maternidade traz novamente o confronto com o desejo. E a depressão pós-parto nos convoca a reflexão sobre essa demissão subjetiva do lugar da mãe e do desejo e da direção que toma o desejo da mulher diante da sua produção, que é o seu filho. Sua história familiar vai comparecer neste momento, na reedição da sua vivência com sua mãe e com o seu modelo familiar. Porque quando nós olhamos a depressão pós-parto, nós vamos ver da dificuldade que algumas mulheres têm de sair do lugar de mãe, de filha, para ir para o lugar de mãe. Então, tem medo, não consegue dar conta. Além da psicose puerperal, que vai um pouco mais além, que é uma depressão já psicótica, isto é, com delírio e alucinação. E eu me lembro de uma moça, que ela teve uma depressão dessa natureza, na fase de amamentação do seu filho, e ela tinha alucinações, e ela via sair da boca do filho, quando vinha para amamentar, ela via sair bichinhos. E ela rejeitava a criança. Foi preciso todo um trabalho de cura e libertação para que essa moça pudesse acolher essa criança, acolher esse filho como mãe, numa maternidade. E nesse contexto mórbido, muitas vezes o filho se destina a preencher um lugar esvaziado da figura masculina. São filhos que vão dormir na cama dos pais. A mãe não dirige seu olhar para o marido. O lugar da autoridade, do poder, da admiração é destituído. E fica um vazio de investimento afetivo na família. E a mulher não se lembra mais de que antes de ser mãe para um filho, ela é mulher para um homem. Guardem isso. Antes de ser mãe para um filho, uma mulher é mulher para um homem. E isso precisa ser retornado. Porque se isso não acontecer, sem suor e sem pão, sem autoridade e sem lei, a criança vai ser tomada para preencher o lugar que não lhe pertence. E vai, muitas vezes, ocupar literalmente o lugar do pai na cama da mãe. Isso é muito comum. O melhor investimento que você faz sobre a vida do seu filho é o relacionamento marido e mulher. É isso que um filho vai presenciar. A porta do quarto dos pais fechada. Ali tem um casal, na sua função de marido e de mulher. E isso é investimento para a vida dos filhos.
vezes aqueles filhos vão crescendo ali na cama dos pais, e os pais não têm nem a liberdade para ter o seu relacionamento sexual, e muitas crianças até, inclusive, percebem isso, ou percebem o relacionamento dos pais, e contam depois na vida adulta. E essas crianças que crescem, chega um dia que o menino vai crescendo, e aí não cabe mais 3 na cama. Adivinha quem sobra? Dá para botar um colchãozinho no chão para você? Não é? E eu me lembro de um rapaz casado, que desde que a mulher ganhou o neném, ele não conseguia mais ter desejo por ela. E ela, sem saber o que estava acontecendo, achou que ela estava gorda, feia, porque mulher, quando o homem para de olhar, ela já pensa logo, é a minha barriga, as dobrinhas, né? Ela começou, será que eu fiquei gorda, fiquei feia, ele perdeu o desejo? E esse rapaz diz, olha, eu acho ela linda, sempre gostei muito dela, não sei o que está acontecendo comigo. Aí, nessas horas, você só fala assim, fale-me sobre sua mãe, não é? Fale-me sobre sua mãe. E ele começa a contar que os pais viviam um conflito desde que ele era pequeno, sempre um conflito muito grande. E um dia a mãe vivia dizendo, quando os filhos crescerem, nós vamos nos separar. O filho mais velho cresceu e foi trabalhar fora, ficou esse filho mais novo. E aí, numa briga, a mãe fala, chega, agora não dá mais. Você vai dormir no quarto dele, era uma casa com 2 quartos, vai dormir no quarto dele e ele vem dormir aqui. E aí o pai vai dormir no quarto do filho, o filho vai dormir na cama da mãe. Todo mundo sabe que cama da mãe é uma delícia, né? Quentinha, gostosa, o corpo da mãe é maravilhoso, a gente dorme com a beleza, mas não é o lugar. E aquele rapaz, na fase de adolescência, foi dormir ali na cama da mãe. Todos nós sabemos que a fase de adolescência é quando os hormônios começam a se alterarem e ficam em polvorosa, e aquele rapaz começou a ter excitações na cama da mãe. E aí ele começou a se recolher, a se fechar. E ali era da ordem do interdito. Ele não podia sentir aquelas coisas junto da mãe. E ele fechou isso, ele recalcou esses desejos. Aí na fase adulta ele teve ejaculação precoce. Depois conseguiu se ajustar. Mas o dia que ela teve bebê, ele perdeu o desejo. Voltou. São questões que comparecem. É nesse viés que nós podemos olhar as disfunções na família. As disfunções se estabelecem na família. O homem, por sua vez, se anula em seu lugar de liderança e autoridade como representante da lei, deixando um vazio e sentimento de orfandade em seus filhos, nessa geração de filhos órfãos de pais ausentes, efetivamente, que deixa os filhos sem rumo e sem direção, caminhando desnorteados em busca de uma identidade. Mas antes da queda, querido, um princípio já tinha sido estabelecido na fundação da família: deixar pai e mãe. Um princípio eterno. Lá no Gênesis, capítulo 2, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Adão e Eva tinham pai e mãe para deixar? Eu acho que eles ficaram olhando assim, né, para Deus, meio com cara de bobo. Né? O que é isso? Deixar pai e mãe. Princípio divino é atemporal. Naquele momento, Deus estava falando para mim e para você hoje, aqui, na pós-modernidade, estipulando já o segredo que norteia a vida de um casal: deixar pai e mãe. Mas deixar como? Como é que nós deixamos pai e mãe? Deixar liberado, abençoado, uma geração formando e fundando a próxima geração através da liberação da bênção. E o versículo que norteia essa compreensão está em Gênesis, em Êxodo, no capítulo 20, quando Deus dá a lei. Pode soltar o versículo? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, bem no meio da lei, nos 10 mandamentos, tem um mandamento que norteia o deixar pai e mãe. Deixa, mas em honra, na instituição.
honrar pai e mãe, para afirmar a importância desse princípio para a estruturação da vida humana, Deus faz a promessa essencial para que te vá bem. Vá bem e não mal. Viva uma vida longa, isto é, uma vida de qualidade. Uma vida que vale a pena viver. E não uma vida medíocre. Não uma vida de qualquer maneira. Mas uma vida íntegra dentro dos princípios de Deus. Uma vida de atitude. Uma vida de excelência. Honra. E o que é honrar? É dar o lugar devido de respeito. E muitas vezes as pessoas dizem assim para mim, mas você fala isso porque você não conheceu o meu pai, que era um alcoolista, que batia na minha mãe, que chegava em casa e quebrava tudo, ou que fazia isso, que fazia aquilo. Mas, queridos, não tem condições nesse deixar, nesse honrar. Não tem condições. Honra não está dizendo se ele for bom, se ele for provedor, se ele for bom marido, só diz honra. Isto é, a gente precisa compreender posição e personalidade. Você pode não concordar com nenhuma das coisas que seu pai fez, que sua mãe fez, mas eles têm uma posição de autoridade, e posição de autoridade está dentro da lei, honrar. E o exemplo que eu dou, nós temos, por exemplo, uma presidente da República, e imagina que você não concorde com o que está sendo feito lá na presidência, com as decisões que estão sendo tomadas, e um dia você fica muito indignado, com muita raiva, e você resolve baixar lá em Brasília, na rampa do Planalto, e pede para chamar. Chama lá porque eu preciso ter uma conversa. E você vai, bota o dedo na cara e diz tudo o que você quer. O que vai acontecer? Vai preso, desacata a autoridade. É lei. A lei você pode não concordar, mas tem que cumprir. Não tem jeito, ou você cumpre ou tem punição. E quando há um desacato à autoridade, tem uma prisão decretada. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós quebramos um princípio estabelecido por Deus para abençoar a nossa vida, nem Deus vai passar por cima daquilo mesmo que Ele instituiu, porque Deus é Deus fiel, Deus é Deus de lei. Então, quando há uma desonra na família, você fica prisioneiro. A vida fica paralisada. Deixar em honra, deixar a condição de filho ou filha, para esposa e mãe, de criança para adulta, mas para adulta dentro de um contexto de submissão, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, de dependência, não é para independência, é para interdependência, e de protegido, para ser protetora da próxima geração. É esse deixar nas escolhas, de submissão à autoridade paterna para a autoridade instituída no casamento. E aí eu volto a dizer que Deus não libera a totalidade das bênçãos para a vida de uma mulher enquanto ela não estiver adequadamente debaixo de uma autoridade. Portanto, resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. E esta é a condição para edificar a próxima geração. Mas estar em casa sem a disposição interna, mental e emocional de reconhecimento à autoridade paterna é desonra. Muitas vezes eu parei nesse texto de submissão e eu ficava pensando por que Deus daria para nós mulheres uma ordem dessa quando a gente vai lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, nós começamos a pensar, mas por que Deus daria uma ordem dessa para as mulheres, se isso fosse trazer constrangimento? Será que Deus daria? Mas deu. Se deu, não é porque não tem constrangimento. Então, estar em casa sem a disposição interna, mental e emocional de reconhecimento da autoridade paterna é desonra. Deixar a casa sem a bênção é desonra e rebelião, o que resulta na perda da promessa. Isto é subversão da lei e a vida vira um caos, mas é assim que muitas mulheres têm se casado, em resistência à autoridade dos pais.
instituindo já a rebeldia na família. A base, a edificação do lar, a mulher sabe edifica, mas a edificação do lar está sendo uma edificação contaminada, frágil, que vai desmoronar. As consequências virão. A vida vira um caos. E aonde a pessoa vai, ela será confrontada com autoridades, muitas vezes rígidas e cruéis, repetindo vezes sem conta as questões de autoridade não resolvidas na família. Casa, arranja um marido cruel, autoritário ou passivo, sem ação nenhuma. Porque mulheres muito fortes costumam eleger homens frágeis. Não é verdade? Para continuar no papel de mandonas, de autoritárias. E cria-se uma aversão a qualquer espécie de cobrança. E o que se inscreve como lema de vida, como forma de resistência é: ninguém manda em mim. E a gente vê isso claramente na igreja, né? Estabelece o individualismo nas relações, e o relacionamento conjugal irá sofrer os impactos dessa distorção. E é assim que muitas mulheres têm vivido na conjugalidade, na relação matrimonial. Mas se houve desonra, o propósito do inimigo é atingir os pais nas suas fragilidades e vulnerabilidades, para que eles desobedeçam às orientações divinas registradas por Deus em Efésios 6, versículo 4. Porque logo depois da honra vem: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que é a ira? A ira é uma profunda dor, oculta no coração, que toma o coração diante das frustrações e decepções com as figuras de autoridade na família. E são muitas questões que promovem a dor e ferem o coração de um filho: rejeição, desamor, injustiças, violência, abuso, insegurança, brigas e conflitos dos pais, separações, perdas. A dor se intensifica com a repetição das situações que ferem o coração. Sabe o que acontece? Fecha-se para a dor. Sabe o coração ferido? Chega um dia que a pessoa fala assim: olha, ninguém mais vai me machucar, ninguém mais vai me humilhar, ninguém mais vai me fazer sofrer. E fecha-se para a dor. Retrai-se diante de qualquer ameaça de algo que possa lhe trazer sofrimento. Mas também se fecha para o amor. É o mesmo fluxo. Torna-se uma pessoa dura, insensível, fria, de difícil relacionamento. Sua capacidade de dar e receber amor fica comprometida diante do medo, da dor, do sofrimento e da perda. A maior irritação que um pai pode desencadear num filho não é uma surra. Quantos aqui já receberam umas surras, né, considerados injustiçados? Não é um limite dado numa hora que o filho desejava outra coisa. Não é nada disso. A maior dor que pode causar no coração do filho e produzir a ira é o desamor. Quando falta amor na família, cria-se o desamor. Tanto que no Salmo 2, versículo 12, tem um texto bem interessante que diz: beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no seu caminho, porque dentro em breve se lhe inflamará a ira. Beijar é uma atitude de amor, uma expressão de amor. E aí fecha-se na família o fluxo do amor. E a ira entra no coração. E a palavra de Deus diz, em Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E não é só não deixar a ira tomar o nosso coração sem resolver as pendências de um dia para o outro, não. Muitas vezes as causas de ira, os anos vão passando, e chega um momento que você nem lembra mais, porque tem um temperamento irritadiço, porque é pavio curto,
porque briga por qualquer coisa, porque vive espetando o tempo inteiro. O sol já se pôs. Aí vem as sombras, e quando vem as sombras, vem a escuridão. Escuridão fala de trevas. Trevas é a área de jurisdição do diabo. E aí nem deis lugar ao diabo. E a ira vai gerar desonra, desobediência. E nós desonramos e quebramos a autoridade quando nós desobedecemos os princípios recebidos. E muitos filhos poderiam dizer aqui, mas eu nunca desonrei meus pais. Talvez você nunca tenha desonrado numa rebelião ostensiva, mas tem uma rebelião requintada. É aquela onde a pessoa nunca vai jogar para fora toda a sua raiva, mas vai quebrando nas ocultas todos os princípios recebidos. Isso também é desonra. Isso também é desonra. E não confessa os pecados, silencia na alma as culpas, e não confessa os pecados, mas a palavra de Deus nos diz, em Apocalipse, lembra, capítulo 2, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. O tempo não apaga pecados. O tempo apenas intensifica as consequências do pecado na nossa vida. E muitas vezes fica a pessoa vivendo num cativeiro emocional, com uma vida medíocre, cheia de sentimentos contaminados, cheia de mágoa, de ressentimento, de amargura. Amargura, a Bíblia diz que tem raízes. Amargura é o câncer da alma. E uma pessoa amargurada perde a capacidade de ver a beleza da vida. E o ambiente de casa, como fica? Porque a rebelião cria raízes na mente. A palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, está em 1 Samuel 15, 23. E aí vem todos esses comportamentos agressivos e defensivos. Deus resiste aos soberbos, querido, mas dá graça aos humildes. É preciso ser humilde para reconhecer, para querer a cura, para buscar. A dor que foi para o oculto do coração deu legalidade para o inimigo roubar a alegria da alma. E aí vem mulheres amargas, de mau humor, depressivas. A ira oculta vai comparecer no temperamento agressivo e fechado, de difícil relacionamento, e o inimigo se utiliza desses recursos para saquear a família e as gerações seguintes. E a ira é a fonte da desonra, ela cega a visão da alma, e o foco fica nas perdas e nos sofrimentos da vida. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 30. E no versículo 17, é assim que fica dentro de casa. Negatividade, tudo é não. Quando não parte para agressões físicas. Mas olha o que diz o texto. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. Então, quando tem desonra, perde a visão da vida, fica cego, não consegue enxergar mais além, faz escolhas centradas na dor, faz escolhas que vão trazer mais sofrimento. Este é o resultado da desonra, uma vida de cegueira espiritual, de entorpecimento da alma, de anestesia mental, e às vezes a gente vê que a pessoa está ali, ouve a palavra de Deus, está na igreja todos os dias, mas não muda. É necessário compreender que as dores silenciosas e ocultas no coração se transformam em pontos de vulnerabilidade para repetição. Diz a segunda parte do texto de 1 Samuel 15, 23, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Sabe o que acontece? Faz das falhas dos pais a razão para viver uma vida amargurada e queixosa, murmurando e nas lamúrias o tempo inteiro. Tudo que é convocado a fazer, diz, mas se o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, e vive queixando e reclamando da vida, naquela vida amargurada, e à medida que ela vai fazendo isso, ela
torna as falhas dos pais um altar aonde ela destina a sua raiva. Isso é idolatria. Idolatrando as falhas dos pais. E sabe o que a Bíblia diz sobre idolatria? Salmo 115 diz o seguinte, que os ídolos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles todos os que tais coisas praticam e os que nele confiam. Faz tudo igual. Repete. Todos os dias eu vejo isso. De pessoas que queriam escrever uma história diferente dos seus antepassados e que acaba fazendo as mesmas coisas, porque aquilo que a gente não lida, aquilo que a gente não trata, aquilo que a gente não libera, que fica prisioneiro obstinadamente, fixamente queixando das histórias do passado, das adversidades do passado, das tragédias do passado, acaba repetindo a mesma coisa. Quero casar com um homem diferente do meu pai, casa com um igualzinho. Igualzinho. Mas como ele era tão diferente? Estava cego. Não percebeu. Perdeu a visão da vida. Não conseguiu enxergar mais além. Não conseguiu entender que da mesma forma que ele tratava a mãe dele, o pai iria te tratar. E as repetições vêm. E quando as questões familiares entre pais e filhos não são trabalhadas no âmbito do amor, da graça, da misericórdia e do perdão, a ira fica instalada no coração e o inimigo rouba. Ele ladrão, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que diz a palavra de Deus. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. E este é o grande desafio da feminilidade. Compreender o plano de Deus que nos escolheu para nascer neste mundo do sexo feminino. Aceitar as orientações divinas para a construção da identidade. Entender que quando Deus nos colocou na família para viver debaixo de uma missão, porque submissão é estar debaixo de uma missão e uma outra oportunidade, eu vou trabalhar um pouco mais esse tema, e estar debaixo da missão é compreender que a mãe, ela é que legitima a autoridade do seu marido. Quando eu lia o texto de Efésios, eu não compreendia porque Deus falava primeiro às mulheres. Todas as vezes que eu li esse texto, e vós, mulheres, sejam submissas, depois que falava do marido. E eu ficava pensando, mas por que fala primeiro pelas mulheres? Na minha compreensão, durante muitos anos, eu fiz consultoria empresarial. Quando eu vou numa empresa para poder planejar um processo de capacitação, eu geralmente falo com as pessoas que detêm a autoridade, o poder de decisão, na hierarquia, porque dali que emanam as decisões e dali que vai promover o processo de mudança. Então, na minha concepção, Deus tinha que falar primeiro ao homem. Eu querendo compreender as coisas de Deus com conhecimento humano. E aí eu compreendi que Deus já tinha falado para o homem desde o Gênesis. E quando Deus fala, Ele não retira a sua palavra. Estava posta a orientação desde o início. Mas agora Ele estava dizendo para a mulher, mulher, reconheça a missão do seu marido. Reconheça a missão. Por quê? Porque Ele é o cabeça. Como Cristo é da igreja. A referência é Cristo. No ministério tríplice que Cristo é para a igreja. Rei, profeta e sacerdote. Como rei, o marido tem o governo da casa, é dele que emana as diretrizes da família. Como profeta, ele não fala em nome próprio, mas ele fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor, porque ele recebeu uma autoridade delegada por Deus desde o princípio de todas as coisas. E como sacerdote, ele é o intercessor e o protetor espiritual da sua família. E não é por acaso que o inimigo quer roubar exatamente o papel do homem na família. Mulheres, sede submissas. Por quê? Porque a mulher é quem gera.
Se ela não reconhecer a autoridade desse marido, ela já implanta no seu filho, ainda no ventre, um lugar de autoridade de pai anulado. Então, ela precisa reconhecer, porque esse é o propósito de Deus para a família. E quando nós não compreendemos isso, essas distorções da nossa história vai definindo uma vida sem qualidade, uma vida medíocre, uma vida que não é uma vida de abundância, uma vida de mulheres que tomam atitude centrada nos princípios humanos e não nos princípios de Deus. Mas aqui está levantando-se nesta conferência mulheres de atitudes, que se comprometem em seguir os princípios de Deus, para viver uma vida de excelência, porque quando nós reconhecemos que o nosso lugar é sublime no projeto de Deus e na história, que nós damos o lugar devido à figura masculina, aquele homem que Deus colocou, nós estamos obedecendo a palavra de Deus na contramão de um mundo que jaz no maligno. E é preciso levantar uma geração. Ó mulher, qual é a dor que você está vivendo na sua vida? Quais são as dores da alma que têm sido depositadas no corpo? Quais são? Quantas vezes o seu corpo está dizendo de todas essas dores da alma? Quantas vezes você está se permitindo fragilizar pela via da dor, por não conseguir examinar-se a si mesmo, como a palavra de Deus diz? Examine-se, pois, a si mesmo. Ou como Deus disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Examine-se. Se nós pararmos para nos examinar nesta tarde, para compreender o que Deus fala para nós nesta tarde, nós vamos nos posicionarmos como mulheres de atitudes. Quais as questões negativas da sua família de origem que têm se repetido na sua vida? Porque a palavra de Deus diz que para a liberdade foi que Cristo nos resgatou. É tempo de cura. E Deus quer liberar as suas bênçãos para a vida de cada mulher que aqui está. Deus quer liberar cada mulher que aqui está como mulher de atitude pronta para ocupar seu lugar no plano de Deus. Pois sabe que Deus não a chamou para uma vida de mediocridade, mas uma vida de excelência, tendo a visão de futuro da eternidade com Cristo. É tempo de devolver a honra, de poder pegar o telefone e falar: Pai, eu te desonrei quando eu estava debaixo da sua autoridade, e eu quero te pedir perdão. Mãe, eu te desonrei, eu quero te pedir perdão. Marido, toma o teu lugar, porque ele é teu. Toma este lugar, assume a liderança e poder pedir perdão e poder reconciliar, porque Deus nos deu o ministério da reconciliação e tem nos chamado para o ministério. Lembre-se bem, a sua maior dor será o seu melhor ministério. Quem sabe você tem passado por momentos difíceis na sua vida e Deus quer te curar nessa tarde para que você possa consolar outros com as mesmas consolações com quem tem sido consolado por Cristo Jesus. É tempo de cura. E se você ainda não se casou, para os solteiros que aqui estão, peça a Deus sabedoria e busque um homem com as características da águia, que a leve para as alturas, que a leve para mais perto de Deus, que agregue valor à sua vida, e não alguém que fica lá como abutre, só bicando em coisas mortas, mas um homem que também busca a excelência, porque é isso que Deus quer para nós aqui nesta tarde. Em nome de Jesus, se levante, tome posição na sua vida para ocupar o seu lugar no projeto de Deus, na história. Para de olhar só para as perdas, porque Deus tem ganhos enormes para te dar na sua condição de mulher. O ser humano só é completo em Deus, só resolve sua perda em Deus.
Só Deus pode fazer o que o outro ser humano não pode. E é aí que termina a busca do ser humano. Marido não tem o amor que faltou lá na família de origem. Marido não supre amor de pai, nem mulher supre amor de mãe. É outra dimensão do amor. E nós somos seres incompletos aqui. Mas Deus é aquele que nos completa pelo seu Espírito Santo que nos foi dado. É tempo, queridos, de ocuparmos o nosso lugar na vida, na história, na sociedade e principalmente na Igreja de Cristo nessa última hora, para se levantar uma geração de mulheres que fazem diferenças em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Qual é a sua dor? Eu sei que Deus falou para você nessa noite, nessa tarde, porque Ele também falou para mim. E Ele vai exatamente nas áreas profundas da vida. Deus não cura na superficialidade. O profeta diz: curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Deus não cura superficialmente. Deus cura no profundo do seu ser. Deus cura no profundo. Deus sabe a área da sua vida que precisa de cura, que precisa de conserto. É tempo de conserto, é tempo de reconciliação. E se você quer tomar uma posição nessa tarde, se você quer exatamente falar: Senhor, pode trabalhar nessa área que eu aceito, sai do seu lugar e vem aqui para frente. E dê um sinal com a sua mão se você está muito longe. Amém, amém, amém. Deus te abençoa. Aleluia, aleluia. Cabe algumas aqui na frente, pode vir, a gente ocupa os corredores. E Deus quer que nesta tarde você se levante. Deus pode te curar. Eu me lembro de uma vez de uma moça com úlcera, com taquicardia, com um monte de doenças que ela tinha na sua vida, e chorando ela vem, e ela diz uma coisa, quando eu disse: o tempo não apaga pecados. Ela tinha feito um aborto, e depois que ela fez esse aborto, ela não tinha mais paz na sua alma, ela estava cheia de doenças, chorando, sofrendo. E quando ela vem e confessa isso, o Senhor curou. Ela ficou curada de todas as doenças. Porque nós temos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Ele quer te curar nessa tarde, Flávia. Ele quer te curar nessa tarde. Ele quer que você possa receber a cura. Luciane, comece a orar aí também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode vir, tem espaço na lateral, tem espaço na escada. Deus conhece o seu coração e Ele está movendo as águas aqui nesse momento. Deus é aquele que cura. A Flávia vai orar neste momento, mas ainda tem oportunidade. Não saia daqui sem essa decisão, em nome de Jesus. Querida, antes de orar, Deus coloca uma palavra no meu coração e eu vou entregar a você. Nós tivemos o privilégio durante esse momento dessa tarde de ouvir coisas fundamentais para transformar a condição na qual você se encontra. Não importa o lugar que você ocupa, não importa quem você é, o quão santa você se sinta, ou o quão distante de santidade você se sinta, isso que você ouviu foi de Deus para você. Então você que está aí, você que veio aqui à frente, eu queria que todas nós, eu, doutora Ilma, qualquer um, se colocasse diante do Senhor nessa hora, para que o Senhor possa lamber esse lugar, com o Espírito de Deus trazendo transformação. Amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos, você não ficasse assistindo, mas que você entrasse nesse mover do Espírito Santo nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como filhas nessa tarde.
Senhor, a nossa condição não é diferente, Deus. A nossa condição é se colocar diante da Tua presença, Senhor. E apresentar essa dor. Para muitas de nós, essa confusão, essa apatia, essa indiferença, Senhor. Que encontra-se como um muro no nosso coração e na nossa alma. Senhor, nós não entendíamos por quê. O Senhor viu quantas noites de choro, Pai, sem compreender por que a nossa vida não tem andado na direção que a Tua palavra promete. Mas nessa tarde o Senhor trouxe revelação. O Senhor nos mostrou pontos importantes, pontos lá atrás onde foi decisivo, e que hoje nós colhemos consequências, Senhor, dos nossos erros, dos erros dos nossos pais. Senhor, mas nós estamos assim como Adão e Eva, Deus, na viração do dia, é hora da viração do dia. Senhor, e nós nos achegamos ao jardim para lhe pedir perdão. Senhor, chega de correr, Deus, de um lado para o outro. Nós te apresentamos o nosso coração e a nossa alma, Pai, e te pedimos, nos perdoa. Porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo quando desonramos. Quando viramos as costas, Senhor, para a palavra da autoridade, Senhor, sobre nós. Quando pecamos, Senhor, e nessa hora nós queremos te pedir perdoa. Faz valer o sangue de Cristo sobre nós, Senhor, porque nós queremos a ordem do Senhor e o governo do Senhor estabelecido sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Espírito Santo, e te pedimos, refaz, restaura, reescreve, Senhor, remodela em nossa alma a Tua vontade, o Teu caráter, Senhor. Segura na nossa mão nessa hora e nos ajuda, Deus, a fazer o caminho de volta, porque estamos aqui no altar apresentando a dor e cremos na cura do Senhor. Mas quando sairmos daqui desses dias, Senhor, a nossa vida continua. Senhor, e nós queremos ver a Tua glória em nós, por uma vida de excelência, Pai, mas de verdade. Senhor, não é só aquilo que as pessoas veem, mas é o coração, aquilo que só o Senhor conhece. Por isso nos entregamos assim na presença do Senhor nessa tarde, dizemos, continua a Tua obra em nós, Senhor. Mulheres de atitude, mas mulheres sensíveis, mulheres meninas, mulheres que sabem chorar, mulheres que amam, mulheres que sabem se submeter, mulheres que sabem acolher e amparar os filhos. Restaura em nós o Teu propósito inscrito ali no jardim. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode continuar aqui. Nós estamos falando de amor. E eu quero dar um presente para vocês agora, para finalizar isso aqui. Porque Deus me deu um poeta sensível, que escreve para mim poesias e canta as poesias para mim. E uma canção que ele fez para mim, eu quero compartilhar com vocês. É sobre o amor, verdadeiro amor. Então, ele vai, nessa hora, louvar o Senhor com esse cântico. Você pode ficar aqui para a gente não se mover. E logo depois, aí eu vou passar a palavra para a pastora. Tá? Fique aqui só um minutinho para vocês compartilharem comigo, ok? A paz do Senhor, minhas irmãs, amém? Vocês estão vendo o tamanho da responsabilidade que Deus me deu? Só Deus mesmo.
Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Está inundando esses corações aqui. Foi com o passar do tempo que aprendi mais que é o amor. Não foi só com palavras, nem com gesto encantador, mas foi com o teu jeito em aceitar-me como sou. Despertou em minha vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor divino do expresso em forma de calor. Despertou em minha vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor divino do expresso em forma de calor. Despertou em minha vida o verdadeiro amor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mas eu sinto que foi Deus que um dia nos uniu, formando uma família que fala e vive o amor, cumprindo-se a promessa em estar sempre entre nós, derramando em nossa vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor divino do expresso em forma de calor. Derramou em nossa vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor divino do expresso em forma de calor. Derramou em nossa vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor divino do expresso em forma de calor. Despertou em nossa vida o verdadeiro amor. Aleluia. Deus abençoe vocês. Não deixe que o sol torre essa semente que foi lançada. Não deixe que essa semente seja pisada. Espante todos os pássaros que tentarem comer essa semente. E deixa o Espírito Santo, que o Senhor vale o maravilhoso, fazer brotar na vida de vocês. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, minha filha. Amém. Amém, que bênção, tá vendo? O maior milagre é o milagre do amor. O amor faz milagres, não é verdade? Olha, já oramos, vocês aqui que tem que ir, se arrumar, 7h15 nós vamos começar, tá bom? 7h15 estejam aqui, tá ok? Vai lá, faz seu lanche, retoque lá sua maquiagem, 7h15 a gente está aqui de volta, tá ok? Vamos lá, rapidinho.